O petróleo chega perto dos 140 dólares com temor de proibição de compra do petróleo russo. Isso gerou uma instabilidade nas bolsas de hoje, seja na Ásia, seja na Europa. Tivemos aí volatilidade. Normal, não é? Normal porque o petróleo é vamos dizer assim, uma commodity volátil em determinados momentos, como o que estamos vivendo, de tensões, de conflitos, né, por conta dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. E na segunda-feira, dia 7, chegou a encostar nos 140 dólares, após ter passado dos 130 dólares no final de semana. Né? A Casa Branca está discutindo com a União Europeia um encaminhamento para essa questão. Né? O que se discute é a proibição de importação do petróleo russo. Isso é motivo de desespero? Não, não é. Mas a Rússia não tem uma pegada forte aí na parte de gás e de petróleo? Sim. Existem opções? Também. Existem opções para diminuir o impacto dessa decisão. Sim, existem. Basta articulação. O que nos surpreende nesse momento é que tem havido muita articulação entre a Ásia, entre a Europa, o Reino Unido, os Estados Unidos. Essa articulação é muito positiva porque faz com que o mundo encontre soluções menos, vamos dizer assim, traumáticas do ponto de vista da economia, né, com relação a essas sanções que estão sendo ampliadas a todos os dias contra a Rússia. Né? Estamos agora em discussões muito ativas com nossos parceiros europeus sobre a proibição da importação do petróleo russo para os nossos países, enquanto, é claro, ao mesmo tempo mantemos um fornecimento global estável de petróleo, disse Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, em entrevista à NBC. O preço do barril de tipo Brent, referência internacional, saltou 18%, chegou a ultrapassar 139 dólares nos primeiros negócios, atingindo seu nível mais alto desde 2008, muito perto do recorde absoluto de 147,50 dólares de julho de 2008. Né? Lembremos que o petróleo esteve em 147,50 dólares em julho de 2008, logo ali no rastro da eclosão daquela crise financeira mundial. Né? Com o salto, o Brent chegou a um aumento de cerca de 30% desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. Na semana passada, o Brent de referência subiu 21% ao fechar a 118 dólares o barril. Analistas do Bank of America disseram que se a maior parte das exportações de petróleo da Rússia for cortada, poderia haver um déficit de 5 milhões de barris por dia. Isso significa que os preços do petróleo poderiam atingir 200 dólares. A Rússia é o principal exportador mundial de petróleo e produtos petrolíferos, com exportações de 7 milhões de barris por dia, ou seja, 7% do fornecimento mundial. Alguns volumes de exportações de petróleo do Cazaquistão a partir de portos russos também enfrentariam complicações, destacou a Reuters. Isso repercutiu, né, com as bolsas da Ásia, da Europa, que estavam em queda aí logo nessa sessão da segunda-feira desta semana. Né? Bom, no curto prazo, o que fazer no curto prazo? Essa questão da importação, que, diga-se de passagem, não é só o petróleo, é também com relação ao gás, que há uma discussão também em restringir as aquisições relacionadas ao gás. Então, esse assunto também está na pauta, né? Não é só o petróleo, é o gás também, o gás russo. Né? Bom, olhando, vamos dizer assim, do ponto de vista estratégico, você tem soluções, né? Negociar um aumento de produção com os países da OPEP, negociar um aumento de produção com os países da OPEP, que tem capacidade de ampliar produção, sim, tem. Finalizar ou rearrumar a negociação da relação, vamos dizer assim, do mundo, em especial dos Estados Unidos, com o Irã. Sim, porque isso faria trazer para a mesa a produção do Irã de petróleo, que é de extrema relevância.
e que por conta de problemas na época do Trump com o Irã, parte dessa produção meio que foi punida pelos Estados Unidos, em função aí das questões nucleares do Irã, né, e de sanções que os Estados Unidos implementou à época contra o Irã. A suspensão dessas sanções trariam para as mesas de negociações essa produção do petróleo do Irã, né? Isso é importante entender também. São algumas formas de mitigar essa questão. Do outro lado, nós temos aí também uma rearrumação da Europa, né? A Europa ficou muito dependente do gás russo por um erro estratégico, não era, passou a ser e pode deixar de ser de novo. O que fazer, né? Investir em compra de gás de outros fornecedores, estender durante um tempo mais a produção de energia nuclear, que eles estavam pensando em desativar, manter por alguns anos mais, e investir mais em energias renováveis, né? Investir mais em energia solar, em energia eólica, em outras fontes de energia, né? Então, é um pouco o cenário europeu, o que pode ser feito de curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que passa um pouco por aí, por essas reflexões, né? Essas sanções, ampliando-se com relação ao petróleo e ao gás russo, é mais um recrudescimento na asfixia da economia russa, que não é uma grande potência de forma alguma, é um país tipo o Brasil, né? Então não é uma potência mundial do ponto de vista econômico. E com todos estes embargos, eu enxergo a economia russa colapsando, né? Colapsando. Não há como ter sucesso uma economia com tamanhas restrições. Acreditam os russos, ou pelo menos o Putin, que a China vai ser uma tábua de salvação. Negativo. O chinês gosta de dinheiro. O chinês vai privilegiar as relações com a União Europeia, com o Japão, Coreia do Sul e com os Estados Unidos. Rússia, me desculpe, foi um pensamento equivocado, assim como foi a invasão da Ucrânia, um pensamento equivocado. Mas é um pouco do que eu entendo que está acontecendo e que poderá acontecer nas próximas semanas. Dito isso, investir nessa área de petróleo vai ser, do ponto de vista, para quem está investido já há algum tempo, né, acredita-se o quê? Que esta semana é uma semana positiva do ponto de vista de ganhos. E aí eu quero trazer uma informação sobre o Warren Buffett. O Warren Buffett comprou 9% da Ocidental. Ele comprou 9% da Ocidental. E o que significa isso? Apesar de não ter encontrado no mercado de ações nada muito animador, Warren Buffett achou ao menos como se proteger no atual cenário que combina inflação no mundo todo e agora também conflitos bélicos. Na sexta-feira, dia 4, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett, informou que fez uma posição de 91,2 milhões de ações da Occidental Petroleum, o equivalente a uma fatia superior a 5 bilhões de dólares e pouco mais de 9% do capital total da empresa de petróleo e gás. Veja você o que o Warren Buffett fez com o cenário que a gente está vivendo. Investiu numa empresa de petróleo, né? Faz sentido, né? Entenda o fluxo de movimento dos tubarões, entenda como eles agem, como eles pensam, como eles raciocinam. Se a gente entender como é que se dá essa dinâmica do racional desses grandes players, desses grandes investidores, nossa vida enquanto investidor será muito mais fácil. O difícil é entendê-los, mas quando conseguimos, a gente tem muito mais chance de sucesso. Antes mesmo do ataque da Rússia à Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, o petróleo já vinha em alta. Estamos num ciclo de alta de commodities por conta da recuperação das economias da tragédia que foi a Covid, né? Todas as commodities estão em alta. O conflito atual, porém, reforça a tese de valorização de matérias-primas básicas. Na carta anual aos investidores, referente a 2021, Warren Buffett revelou seu desânimo sobre tacadas interessantes,
disse que não havia muitas oportunidades à vista. No entanto, nada comentou, veja aí essa informação, né? Nada comentou sobre esse investimento que ele estava fazendo. Então percebam, a gente falou aqui já do André Jakuski, que vendeu as ações da Oi em junho do ano passado e só falou em setembro. O Buffett fez uma carta, divulgou para os investidores, não falou nada das suas tratativas de compra de ações dessa empresa de petróleo. Eles nunca falam, então aprendam isso. Eles falam entre si, entendeu? Tubarão conversa com tubarão. Então, entre si eles se conectam, mas eles não ficam alardeando o que estão fazendo. Isso é uma tolice, né? A gente acreditar que eles vão ficar dizendo o que estão fazendo como se a vida fosse um Big Brother Brasil. Não, negativo, não é assim que a coisa funciona. Então as pessoas querem ficar aprendendo a investir em grupos de WhatsApp. Olha, que tolice. Querem aprender a investir em chats de sites aí de investimento. Que bobagem, né? Nesse ambiente só tem gente perdedora, só tem gente medíocre, só tem gente inconsequente, que sabe igual ou muito menos do que você. Você não vai encontrar o Warren Buffett nesses ambientes, você não vai encontrar o Henrique Breda, o André Jakuski, entendeu? O Charles Munger, você não vai encontrar o Bill Gates nesses ambientes. Então, poxa, por que você está perdendo seu tempo com isso, né? Uma tolice sem tamanho. Fica sozinho, aprenda. Lembre-se do Ricardo Schweitzer, que outro dia disse que investir é um ato solitário, né? Então, reserve tempo para ficar estudando, ganhe seu tempo de maneira inteligente, né? E não desperdício com bobagem, né? Isso não faz o menor sentido. Então, voltemos aqui ao Buffett, né? Dessa posição, mais de 2/3 foram adquiridos ao longo da semana passada. O restante em algum outro momento de 2022, uma vez que no balanço de fechamento de 2021 não apareciam ações da empresa. Os papéis da Ocidental, agora avaliados em 52 bilhões de dólares, tiveram forte valorização nesse começo de ano, especialmente nos últimos dias. Somente na sexta-feira a alta foi de 18%. Certamente parte dessa alta é efeito da pressão compradora gerada pela própria Berkshire Hathaway. O investimento de Warren Buffett na empresa, porém, não termina aí, ou melhor, não começa aí. Além da posição montada neste ano, a Berkshire possui ainda warrants, uma espécie de título conversível que no total faz a posição do mega investidor subir a 17% de participação no capital social da empresa, que possui operações nos Estados Unidos, no Oriente Médio, no Norte da África e na América do Sul. Esses títulos rendem o direito a um dividendo mínimo de 8% ao ano. Nos Estados Unidos é muito comum que ações sem direito a voto, como as preferenciais no Brasil, sejam usadas como uma espécie de instrumento de dívida. As warrants pertencem a Buffett devido a um acordo realizado em 2019, que incluía um empréstimo de 10 bilhões de dólares para que a Ocidental comprasse a Anadarko, uma tacada de 38 bilhões de dólares à época. Ao longo de 2020, a Ocidental realizou parte dos pagamentos à Berkshire Hathaway em ações no lugar de dividendos, como forma de economizar caixa diante do colapso do preço do petróleo em março daquele ano, praticamente no mesmo tempo que ocorria a explosão da Covid. Entretanto, os balanços da Hoje do período indicam que os papéis foram vendidos no mercado quase tão logo recebidos, uma vez que a posição no ativo não aparece nos resultados nem do primeiro nem do segundo trimestre. O preço do barril de petróleo para entrega em maio superou os 118 dólares na sexta-feira e agora abriu essa semana já estourando os 130 dólares, buscando aí a região dos 139 dólares. Lembrando que no fechamento de 2021 o barril estava em 80 dólares. Essa cotação não era registrada desde 2008, né, quando foi o recorde de cotação de petróleo. As sanções impostas à Rússia tornaram muito difícil adquirir o óleo daquele país por estrangeiros. Há preocupações em relação à oferta e isso gera volatilidade, né? Warren Buffett pode não ver muita graça em investir em petroleiras ou não achar um negócio tão inovador, emocionante, mas tudo indica que a noção de momento de Buffett continua para lá de azeitada, né? Então é isso. No Brasil, o que olhar? Vamos olhar, no meu caso, eu estou posicionado já desde 2020 em PetroRio, né? E divulguei isso ao longo desses meses todos, né, no canal Viver de Renda e fundamentei o porquê a escolha de PetroRio e continuo posicionado nela, né?
Óbvio que outras empresas também vão participar desse movimento de alta aí, né? 3R Petróleo vem subindo forte, a Enalta, né? Petrobras menos. Por que Petrobras menos, Clóvis? Porque é estatal, gente. Estatal tem uma âncora pendurada no pescoço. Não invistam em estatais. É um negócio sem sentido, só se for uma estratégia muito de curto prazo e uma estratégia após uma forte queda, aí vale a pena, mas investir por longo prazo numa estatal, olha, desculpa, tem uma âncora no pescoço, ela vai afundar e você vai junto, não faz sentido. Então, privilegie investimento sempre em empresas privadas, isso sim faz sentido, né? Isso sim faz sentido. Estamos sempre divulgando nesse período agora, nós estamos com um programa de mentoria, quem tiver interesse nos contacte, vai estar a descrição aqui no vídeo, o e-mail, via direct no Instagram, explicando um pouco o que é este programa de mentoria. Temos também a nossa seleção de empresas. Seleção de empresas, ano de Copa a gente tem a nossa seleção, que é o meu estudo particular que eu estou disponibilizando por uma assinatura anual, R$ 180 no ano, R$ 15 por mês. Você tem acesso a um estudo com 7 empresas que eu escolho para longo prazo, Brasil e Estados Unidos, e aí eu vou fundamentando e fazendo um racional, evoluindo este racional mês a mês, fazendo uma atualização. Vale a pena ter isso? Sim, para entender o meu modo de pensar. Outro dia um inscrito aqui do canal me perguntou se eu, no ano passado, tinha feito uma redução na minha posição de Oi no curto prazo, considerando o momento, né? Esse tipo de coisa você, quem me perguntou e quem tiver essa curiosidade, vai entender um pouco na assinatura anual, que eu tenho ali uma posição de empresas e ali eu mostro a evolução do meu pensamento mês a mês, né? Então isso vai ser possível acompanhar na assinatura anual, né? Então quem tiver interesse, entre pelo site da Eduz, é uma plataforma, né, de venda de produtos de ensino digital, e aí você tem como ter acesso a essa assinatura anual, R$ 180, muito barato para quem quiser acompanhar o meu racional com relação a investimentos de longo prazo, né? Já conhece minha maneira de pensar, minha maneira de agir, e aí vai entender a evolução deste pensamento mês a mês, né? Para que você então monte a sua estratégia, né? É essa a finalidade. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!